Jogo entre Internacional e Flamengo. Flamengo e Internacional no Maracanã é só no domingo, às 4 horas da tarde. Mas essa partida, esse esquenta de motores, começou bem antes, entre os presidentes. Eu acho que o que o presidente falou lá é até em função dele não estar acostumado ainda a chegar, tá nas finais. Eu acho que ele está empolgado, se empolgou um pouco. Até porque ninguém vai chegar e vai ter qualquer tipo de pressão, com o maior respeito do mundo que a gente tem pelo Internacional, mas o presidente ficar gritando lá, falando, isso não adianta. A CBF está atento, o Flamengo está atento, e eu já passei dessa fase de ficar passando pela imprensa, discutindo pela imprensa, até porque o que a gente tem que fazer é totalmente diferente do que ele está fazendo. Mas é por isso. Eu acho que não está acostumado, está empolgado, até merece essa empolgação dele, é pertinente. O time dele está bem, mas tem que ir devagar com a louça o pessoal lá do Sul. E o futebol brasileiro tem que ultrapassar o cara, o dirigente antigo que achava que tirava o foco do jogo, chamando a atenção para si. Acho que esse não é o momento. O futebol está muito grande para isso. E a gente tem lutado muito para que a gente tenha maior protagonismo daqueles que realmente fazem o futebol. Lamentar esse tipo de postura arrogante. E eu tenho certeza que isso foi direcionado a mim e não ao clube, porque o Internacional é muito grande, está acostumado com vitórias. Aliás, a gente considera isso mais uma tentativa de retirar o foco daquilo que é o mais importante, e nós estamos focados nessa decisão e queremos que tudo nos 90 minutos dentro de campo, né? Faltam 2 rodadas ainda para terminar o campeonato, e a gente sabe o quanto é importante jogo a jogo e conquistando degrau a degrau essa caminhada, que é uma caminhada longa de pontos corridos. Pois é, a gente está vendo o presidente do Internacional e o vice, né, de futebol do Flamengo falando sobre essa partida. É claro que tudo começa a esquentar antes. Tudo bem, Gustavo Zupac? Boa noite para você. Daqui a pouquinho a gente vai dar boa noite também para o Gustavo Hoffmann, que está na casa dele, mas é praticamente como se ele estivesse aqui no estúdio. E Pedro Henrique Torre para falar do William Arão. Henrique Torre, é verdade, bem lembrado. Coisa de acidente no pé. Os mais supersticiosos estão lembrando do Adriano. É verdade. Que machucou o pé em 2009. Veio o título. Essa história também. Bom, vamos lá. A gente sempre lembra, né? Mas vamos voltar para o Alessandro Barcelos e por Marcos Braz. Antes da gente falar do William Arão, complica, é difícil a situação, mas a gente já vai falar sobre isso com Pedro Henrique Torre, tá? Marcos Braz, quando a gente vê também o Barcelos falando, mas isso é muito antigo. Essa troca de farpas entre dirigentes também é muito antigo, né? É muito antigo. Dirigente chorando em relação à arbitragem, preocupado com o próximo jogo, alegando que o seu time está sendo prejudicado e que o adversário do próximo jogo tem tudo para ser favorecido. Isso também é muito antigo. Isso é muito chato. Isso não resolve nada. Mas, assim... É verdade que o Marcos Braz foi soberbo quando ele fala que mas o dirigente do Inter não está acostumado a comemorar títulos. Vamos lembrar que o Flamengo voltou a conquistar grandes títulos recentemente, né? Então esse tipo de postura é uma postura soberba que também não agrega nada, só alegra... Não agrega, só alegra o torcedor que quer ver o seu dirigente caçoar do outro. E aí eu repito o que eu falei aqui na terça-feira, provavelmente, acho que foi na terça. Será que ele falou para o presidente dele, para o Rodolfo Landim, que o Landim também está empolgado, talvez não estivesse acostumado a comemorar títulos? Quando o Landim deu entrevista falando que a CBF estava agindo diferente em relação ao São Paulo e que ele estava preocupado com isso? Claro que não, né? Então, enfim, isso acrescenta praticamente nada. Isso faz parte de uma polêmica vazia, de uma polêmica rasa, e o jogo de domingo é muito mais importante do que esse blá 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 sem nexo algum, com a soberba de um lado e com a esperteza excessiva do outro lado do Inter tentando empurrar a pressão para o Flamengo. Jogo que pode dar o título pro Internacional. Não é demais a gente lembrar isso, né? O Abel Braga pode ser campeão contra o Flamengo no Maracanã. Vamos lá com o Gustavo Hoffmann. Alô, Hoffmann! Esse tipo de pré-jogo entre os dirigentes ajuda o futebol de alguma forma, Hoffmann? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite, Marcela, Zupac, fã de esportes. Nada, só prejudica e deixa o futebol chato, né? O Zupac já falou, estou de acordo. Esse tipo de situação criada pelos dois dirigentes, é muito chato. Mas eu vou repetir, é chato demais, muito chato.
É muito mais legal falar do jogo, do impacto da ausência do William Arão na equipe, da importância do retorno do Galhardo do Internacional, dos ajustes táticos que as equipes vão ter que fazer, dos encaixes de marcação que cada equipe vai ter que fazer também para anular os pontos fortes do adversário, se o Flamengo vai ficar mais com a bola e o Internacional vai ter um jogo mais reativo. Isso é legal de falar. Agora, o que os dois dirigentes protagonizaram nesses últimos dias, eu particularmente acho muito, muito, muito chato. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, e se acontecer mesmo essa ausência do William Arão, como é que o Flamengo vai se portar? Já estava tudo certo que ele estaria ali na zaga. Vamos conversar com o Pedro Henrique Torre, então? A gente vai para o Rio de Janeiro conversar com o Pedro Henrique Torre, ele está por dentro do que acabou de acontecer lá no Rio de Janeiro. O William Arão deu entrada numa emergência de hospital porque quebrou o dedo, é isso, Pedro? Tudo bem, Marcela? Tudo bom, Edu, Zupac, Hoffman, enfim, todos nesse novo Sport Center. Prazer participar aqui com vocês. É exatamente isso, né? O William Arão teve uma fratura no segundo dedinho ali do pé direito, uma notícia que pegou de surpresa não só torcedores, enfim, muita gente que acompanha o dia a dia do Flamengo, mas principalmente o pessoal ali de dentro do clube mesmo, porque de manhã ele treinou normalmente no CT do Ninho do Urubu, não teve nenhum tipo de problema, foi para casa. Ao que consta, ele deu uma topada com o pé direito no banheiro e aí cortou levemente ali, achou pelo menos que tinha cortado levemente o segundo dedinho ali do pé direito, foi para o hospital, chegando lá, fez exames e constatou uma fratura no dedinho direito. É muito, dando muita ênfase, improvável a presença dele no jogo de domingo. Por que a gente não crava? Porque muita gente, ali até do departamento médico do Flamengo, todo mundo que está perto da situação, entende que, de repente, se o William Arão estiver disposto e o departamento médico entender que não vai ter nenhum risco futuro para ele, para consequência, e por se tratar de uma decisão, ele pode ali receber de última hora uma infiltração, enfim, algo do gênero, mas é muito difícil por se tratar de uma fratura. Se fosse apenas corte ali para levar alguns pontos no dedinho direito, aí ficaria mais fácil de tentar colocá-lo nessa final. Então é bem provável que o Arão jogue no domingo e isso torna completamente... dá uma pancada muito forte no time do Rogério Ceni, né? Porque a mudança que ficou com a cara do Ceni nessa arrancada do Flamengo foi o William Arão na defesa. Muito provavelmente, certamente, ele estaria na defesa no domingo e o Diego no meio de campo. Agora, embaralha tudo de novo. Como é que o Rogério Ceni vai conseguir mexer nessa equipe? O mais provável, claro, é a entrada do Gustavo Henrique na defesa e aí no meio de campo o Diego continue lá com aquele time mais técnico, digamos assim, mas é uma equipe muito física do outro lado, o Internacional, vai ter um choque muito duro, então vamos ver o que o Rogério vai aprontar nesse sentido, mas a tendência é essa, William Arão fora, Gustavo Henrique na defesa, e aí muita gente que era o patinho feio do Flamengo, muita gente, tá mal Arão, aquele começo do Jorge Jesus, muita gente agora lamentando, meu Deus, Arão, vai ficar de fora agora dessa decisão contra o Internacional. Esse mundo da bola gira muito, né, Marcelo? Gira demais e rápido, capota, como diz o outro, né? Meu Deus, Arão, é muito bom. Por favor, Arão, como é que você fez isso, Arão? Arão, o que você chutou, Arão? O que você foi fazer logo agora, véspera dessa grande final, a gente pode falar final de Campeonato Brasileiro. Ele nunca deu uma topada com o dedinho do pé, dói demais. Dói sem quebrar? Nossa Senhora. E o coitado, eu fico pensando, o Arão, Pedro, eu fico pensando na cabeça do Arão no momento que aconteceu isso. Aquela coisa de, não é possível que eu fiz isso comigo mesmo nas vésperas de um jogo tão importante do Campeonato Brasileiro. Bom, veremos então o que é que vai acontecer. Como você estava falando, é muito provável que ele não esteja presente na partida de domingo contra o Internacional. Pedro... Põe na tela para a gente conferir. Aí, ó. Após participar normalmente do treino desta quinta, o William Arão sofreu um trauma e fraturou um dedo do pé direito. No momento, o atleta está no hospital realizando curativos e sob os cuidados do departamento médico do clube. Ô, Zupac, o Arão foi um improviso ali na zaga, mas que deu certo, né? O Diego acabou indo para o meio de campo. O Gustavo Henrique parece que melhorou. Não acho que seja um grande problema, apesar dos rubro-negros falarem que o William Arão traz muito equilíbrio para a equipe.
Gustavo Henrique, está solucionado ou é um problema a ausência do Arão? Eu acho que muda um pouco a característica da defesa do Flamengo e muda um pouco a característica da construção do jogo, porque a ideia de ter o Arão é que essa construção começasse lá de trás. Mas tem um ponto positivo. O Inter é um time que força muito o jogo aéreo, um time muito forte no jogo aéreo, um time que mais utiliza, que mais vence duelos aéreos no campeonato. Com o Gustavo Henrique lá, você aumenta a sua estatura. Uns 20 centímetros, mais ou menos. Você aumenta o seu poder de bola aérea defensiva. Mas na construção do jogo, é claro que é uma perda. Sabe que não é fácil trabalhar com o Zupac, viu? É bem difícil, porque ainda mais comentando na sequência, eu tenho dificuldade para achar alguma coisa para complementar a análise do Zupac, que para mim é perfeita. Assim, o Arão, o encaixe da linha de defesa com o Arão deu muito certo. Né, o entrosamento do Arão com o Rodrigo Caio, tem no meio-campo um pouco mais criativo na frente, ajuda demais. Então muda sim o estilo, muda o jeito da saída de bola, principalmente. O Rodrigo Caio acaba um pouco mais sobrecarregado na questão do passe. Não sei como que o Inter vai se comportar defensivamente, se vai tentar marcar alto o Flamengo, se vai marcar baixo, deixar o rubro-negro ter o campo de defesa para trabalhar a bola. E aí o Inter com um bloco mais baixo, tentar a recuperação e a bola longa para o contra-ataque, me parece uma opção mais provável de jogo para o Internacional. Mas eu acho que, acima de tudo, Marcela, o encaixe vinha funcionando. Né? O time ganha nessa bola pelo alto, ganha na bola defensiva, mas o Willian Arão estava bem entrosado, bem encaixado na marcação, na linha de defesa com o Rodrigo Caio. E o Rogério Ceni ele achou uma boa solução para a sua ideia de jogo. E aos poucos foi tentando desenvolvê-la com essas peças.